por que limitar o IP é tão importante, né? A gente mostrou aqui através da dinâmica, vocês já viram, vocês colocaram ali os benefícios, né? Mas eu gosto dessa analogia aqui de uma rodovia, tá? Quando a gente está numa rodovia, e aí ela, por exemplo, a gente tem lá o limite de velocidade, né? 100 km por hora. Quando a gente está sozinho naquela rodovia, a gente passa por aquele trecho tranquilo, né? 100 km de boa. Agora, se começa a ter 4, 5 carros na rodovia, poxa, a gente já dá uma diminuída, aí já vai uns 80, né? 70 por hora, já vai com mais cuidado. Quando tem mais carros ainda, poxa, aí a gente começa a ir mais devagar, né? É um 40, né? Já vai um pouquinho mais devagar. Agora, quando tá abarrotado de carro, igual tem nessa imagem aqui, né? Igual tem aí na maioria das capitais do mundo, né? O que isso quer dizer? Que o fluxo parou, né? Que o fluxo parou. Por quê? Porque a rodovia tem uma determinada capacidade. E se encheu de carro, encheu de moto, você está ultrapassando essa capacidade, o seu fluxo para, você entra no engarrafamento. E é a mesma coisa que acontece em qualquer fluxo de trabalho. Quando a gente tem lá muitas atividades em desenvolvimento, em análise, em teste, enfim, qualquer que seja a etapa do seu processo, você começa a inflar isso, começa a jogar muita coisa, não limitar o seu trabalho em progresso, você vai chegar num gargalo, você vai chegar num cenário como esse, em que as demandas vão parar. E não importa o tamanho da demanda, pessoal, não importa a demanda se ela é pequena ou se ela é grande, ela para no mesmo local. Se você tem um bloqueio numa etapa do seu processo e a demanda é pequena ou grande, não importa, ela vai parar naquela etapa. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer para melhorar esse fluxo? Limitar o nosso IP, verificar os bloqueios. Por que está bloqueando? Colocar mecanismos de feedbacks para fazer com que as coisas não parem mais naquela etapa do processo. Melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente. Poxa, parou ali na fase de teste, tem muita coisa em teste. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Vamos tentar uma pequena melhoria? Sei lá, vamos limitar aqui o nosso trabalho, por exemplo, em 2, né? Nossa etapa de teste, em 2. Ok, vamos colocar e testar. Deu certo? Não deu? Num próximo loop de feedback, a gente olha para ver se surgiu o resultado ou não. Através de métricas, sem achismo. Quando a gente fala de limitar o IP, pessoal, esse é um cenário, né, que a gente encontra muito. Essa aqui é a analogia disso aqui, né, dentro de um quadro ali de tarefas, né, dentro do quadro Kanban. Onde muita coisa está engargalando aqui no teste, ou seja, né, eu de fato tenho a visibilidade de um gargalo e eu tenho que tomar uma ação para resolver esse gargalo, né? Então, de fato, exibir aqui o problema, que temos um gargalo em cima da etapa de teste, não vai fazer de nada. Você, o seu time, vai ter que implementar alguma coisa, né, uma política, algum ciclo de melhoria para evitar que isso aconteça. Tá? Então, Kanban vai mostrar os problemas, mas você vai resolver. Ele sozinho não vai resolver nada. Ok? E aí, pessoal, uma coisa que é legal de deixar claro. O IP baixo torna tudo mais simples. O IP baixo torna tudo mais simples. Se você não tem tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo ao mesmo tempo, você consegue se organizar melhor. Você consegue dar um foco melhor. Tá? Você consegue se adaptar às mudanças. Por quê? Porque se você tem espaço dentro do seu processo para estar atuando em outra coisa, quando de fato uma mudança, uma urgência chegar, poxa, fica muito mais simples. Né? Do que você está abarrotado de coisa. E aí tem que escolher dentre as 300 atividades que tem lá, beleza, qual que é a mais importante? Qual que eu tenho que parar? Por que eu tenho que parar? Qual o tempo que leva para tomar esse tipo de decisão? Quando a gente fala de limitar, né, o nosso trabalho em progresso, o que a gente pode fazer? A gente pode limitar por etapa do fluxo, né? Então, que nem a gente está aqui, ó, né, um exemplo, ó. Dentro da etapa de desenvolvimento, eu tenho um limite de 3 itens, né? Dentro da etapa de teste, eu tenho um limite de 2 itens, tá? Eu posso também limitar por coluna, né? Então, aqui só no to-do eu tenho 2, né? Ou só no em desenvolvimento ou desenvolvimento pronto, né? Em teste, teste pronto, tá? Eu posso limitar por coluna. Ou também eu posso limitar pelo quadro inteiro. Então, eu falo que, por exemplo, aqui eu tenho um limite no meu quadro de 7. Tá? Existem essas 3 formas para a gente limitar o trabalho. Existe melhor ou pior? Não. Existe a que faz sentido para o seu contexto. Tá? Geralmente, limitar por coluna ou por etapa é mais fácil e a gente consegue identificar os problemas naquela parte do processo. Tá? Limitação por quadro, existe até alguns plugins aí, né, nas ferramentas que você consegue fazer essa limitação também por quadro. Tá? Mas se eu for aconselhar para vocês fazerem, começa por etapa ou por coluna. Tá bom? E aí, quando a gente começa a colocar esses limites, pessoal,
O que isso quer dizer? Ó? Vamos olhar aqui, ó, nesse quadro aqui. No to-do, eu tenho um limite de 2, né? E eu tenho uma atividade só. Ou seja, eu tenho um espaço aqui de que eu poderia pegar uma outra atividade, né? E, pum, colocar aqui no meu to-do. Por quê? Porque eu tenho um espaço, né? O que isso quer dizer, pessoal? Muita gente fala que o Kanban é um espaço no quadro também. Quando a gente tem várias opções, pessoal, aqui no meu backlog, por exemplo, né? Eu tenho 3 opções, 4 opções aqui. E eu tenho espaço para executar uma atividade, porque eu tenho um limite na minha etapa do processo, eu tenho que fazer uma escolha muito boa para falar qual que é a próxima atividade que eu vou puxar. Dentre todas as opções, qual é a melhor que eu tenho que puxar? Tá? Ou seja, considerando todas as opções que eu tenho, qual é a coisa certa a ser feita nesse momento? É isso que a gente vai começar a se questionar. E isso leva, pessoal, a gente a fazer o quê? A buscar a eficácia. Então, considerando todas as opções que eu tenho aqui, se eu tenho um limite, qual é a coisa certa a fazer agora? Por quê? Porque aí eu não desperdiço, eu não vou desperdiçar tempo, dinheiro, fazendo a coisa que não deveria ser feita, aquilo que não deveria ser feito. Ou seja, eu estou buscando a eficácia. E o que é eficácia? Fazer a coisa certa. Como que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tenho que conhecer o meu cliente e saber o que é sucesso para ele. Se eu não sei o que é sucesso para o meu cliente, se eu não sei o que gera valor para o meu cliente, se eu pegar qualquer tipo de atividade aqui no meu backlog e colocar aqui, né, que agora eu tenho capacidade, eu posso estar fazendo uma atividade que não precisava fazer. Isso é desperdício. Pode falar, Gustavo. Uma dúvida, na verdade, Aula, assim, por exemplo, o backlog também, ele deve ter um limite VIP também? Não. O backlog, ele pode crescer à vontade. Agora, o que a gente precisa fazer dentro do nosso backlog? A gente precisa cuidar da sanitização do backlog. Então, por exemplo, se você tem atividades lá, né, coisas para fazer com mais de 100 dias, né, 100 dias é um número singelo, né, já peguei coisa de mais de 2 anos, 3 anos aí. Se você tem atividades com mais de 100 dias, 200 dias de idade que estão lá no backlog, muito provavelmente você não precisa fazer aquele negócio, aquela atividade. Por quê? Porque está demorando 200 dias e ninguém ainda veio falar, né, sobre aquilo, ninguém reclamou e tal, pode ser que a pessoa já tenha resolvido o problema de outra forma. Ou aquele problema não existe mais. Tá? Então, uma ótima prática no nosso backlog é cuidar, né, fazer a sanitização dele. E aí, pessoal, né, o pessoal até comentou, para de começar e começa a terminar. Para de começar e começa a terminar. Limita o seu trabalho em progresso. Começa a terminar suas demandas. De novo, o que importa é a entrega. Não importa quando você vai começar uma atividade, importa quando você vai terminar aquela atividade. Estimativa, prazo, ninguém quer estimativa de quando você vai começar. Ah, me passa aí a estimativa dessa demanda. Eu não quero saber quando você vai começar a demanda, eu quero saber quando você vai terminar, quando você vai me entregar. É para isso que serve a estimativa. Quando alguém te solicita uma estimativa, né? Tá? E aí vocês viram, né, os benefícios de limitar o IP, da dinâmica aqui, para de fato começar a pensar, poxa, eu tenho que parar de começar tanta coisa e começar a terminar.